Olá, pessoal. Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico clínico nós vamos falar de métodos contraceptivos. Caso clínico de hoje, identificação: Maria, feminina, branca, 24 anos, solteira, secretária, procedente natural de Ribeirão Preto. Queixa e duração: ela quer usar pílula para evitar a gravidez. História da moléstia atual: paciente refere sexarca aos 18 anos de idade e refere que até este momento seu namorado utiliza a camisinha como método contraceptivo. Comparece nesta consulta médica pois deseja iniciar o uso de pílula anticoncepcional. Antecedentes: nuligesta, menarca aos 12 anos, com ciclos menstruais regulares a cada 30 dias. Nega o uso de medicações contínuas ou doenças crônicas. Bem, aqui temos alguns termos para esclarecer. Sexarca se refere a quando ocorreu a primeira relação sexual, então aos 18 anos. Nuligesta, nuli é de nulo, zero, gesta, gestação. Então, uma mulher nuligesta é aquela que nunca engravidou. Menarca é um termo utilizado para dizer quando ocorreu a primeira menstruação. Então, no caso dela, ela começou a menstruar aos 12 anos, quando ocorreu a primeira menstruação. No caso dela, eu fiz um pouquinho diferente, coloquei um ciclo menstrual de 30 dias. Isso é muito variável, tem mulheres que têm ciclos a cada 28 dias, algumas um pouquinho menos, algumas um pouquinho mais, tá? No caso aqui, mas ainda assim dentro da normalidade, ok? Muito bem. Antecedentes familiares nada digno de nota. De hábitos de vida, ela nega etilismo ou tabagismo, pratica atividade física supervisionada 5 vezes por semana em academia. Antecedentes familiares, é interessante destacar se ela tem histórico de tromboses, né? Pai, mãe, tios, avós, né? E nos hábitos de vida, a questão do tabagismo, principalmente, lembrando que o uso de anticoncepcionais pode aumentar risco de fenômenos trombóticos e por isso é muito importante a gente ter esse histórico, né, bem documentado. O exame, ela está em bom estado geral, corada, hidratada, anictérica, acianótica, afebril, consciente, orientada e ativa. No aparelho respiratório, expansibilidade preservada, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios, a frequência respiratória de 16 incursões por minuto. No aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, com bulhas normofonéticas, sem sopros, frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, pressão arterial de 110 por 60 milímetros de mercúrio. Abdômen inocente. Bom, como proposta de atividade para vocês, baseando-se na fisiologia do ciclo menstrual, explique o ciclo ovariano e o ciclo uterino. E qual pico hormonal é inibido pelo anticoncepcional oral? Vamos lá. Ciclo menstrual. Então, aqui alguns termos que a gente já definiu. Menarca, que seria a primeira menstruação. Menopausa, como vocês já devem ter ouvido falar, se refere à última menstruação, tá? E o termo menacme é o período em que a mulher está menstruando, ou seja, ele se refere à fase reprodutiva, tá? Muitas vezes é confundido a menopausa com o climatério. O climatério ou a síndrome climatérica é o período em que a mulher inicia a queda de estrogênio e que vai levar a diversos sintomas, como calores, fogachos, né? E muitas vezes o climatério e menopausa são utilizados como sinônimos, mas na verdade a palavra menopausa ela se refere à última menstruação e há esses sintomas que ocorrem, que podem vir antes mesmo de ocorrer a menopausa
e muitas vezes depois da menopausa, é o que a gente costuma de caracterizar como climatério ou síndrome climatérica, tá bem? Bom, menstruação é um termo que a gente usa para caracterizar o sangramento genital periódico e temporário que ocorre mês a mês, daí menstruação de mês. É um sangramento que ocorre aí normalmente um período aí de 4 a 6 dias, isso varia um pouquinho para cada mulher, né? E esse período aproximado de uma vez por mês, visto que nós acabamos de comentar que o ciclo menstrual ele pode ser um pouquinho mais curto, 28 dias, 26 dias, ou às vezes 30, 32 dias. Então, obviamente, ele é aproximadamente um mês, né? Então vai variar aí para cada indivíduo. Bem, em média, a duração aí do ciclo menstrual ela pode estar entre 23 a 35 dias em 90% das mulheres. Então, realmente existe uma grande variabilidade aí, né? O ciclo menstrual ele pode ser um pouquinho mais irregular logo após a menarca. Então, logo após a primeira menstruação, os ciclos podem ser infrequentes, mais espaçados, e em geral, após 2 anos da menarca, eles tendem a se regularizar. Então, é comum, né, logo no início da puberdade, a gente ter uma certa irregularidade menstrual. Então, a gente deve aguardar pelo menos um período de 2 anos para ver, né, se esse ciclo vai se regularizar ou não. E após os 40 anos, ele já tende a se tornar irregular novamente, porque a mulher já está se aproximando da menopausa e ela já começa a ter indícios da falência ovariana. Nada mais é, né? A menopausa nada mais ocorre, nada mais é do que uma falência ovariana que é fisiológica, né? A reserva ali ovariana ela é limitada, não é? Bom, e o fluido menstrual, ou seja, o que sai na menstruação, é um fluido aí composto aí por células autorizadas, um exudato inflamatório, presença de hemácias, aí o aspecto sanguinolento, e presença aí de enzimas proteolíticas. Vejam só que interessante, né? As meninas, elas nascem em torno aí com uma reserva de 2 milhões de óvulos, né, nos seus ovários. Quando elas chegam na puberdade, essa reserva já caiu para 400 mil. Então, a gente deve lembrar que toda reserva ovariana, ela ocorre ainda na vida intrauterina, se vocês se lembrarem, né, o óvulo ele para na metade lá da meiose, né, ele não finaliza a meiose, ele está no processo ali de meiose, ele fica, né, ali congelado, vamos dizer assim, e ao longo dos anos aquela reserva ela vai decaindo naturalmente, vai havendo perda dessas células. Então, 400 mil, e desses 400 mil, durante toda a vida reprodutiva da mulher, vamos imaginar aí dos 12 anos até os 50 anos de idade, mais ou menos, que é o período de menstruação, ela vai ter em cada ciclo a eliminação aí de 450 ovócitos, né? Então, vocês vejam que desses 400 mil, ainda assim vai haver uma grande perda e só 450 que serão expulsos durante todo esse período de menarquia. Por que isso? Porque a grande maioria dos folículos eles vão sofrer uma atresia, ok? Bem, e como que é esse controle, né, do ciclo menstrual? Existe o controle hipotálamo-hipofisário ovariano, né? Então, nós temos aqui o hipotálamo, que vai secretar o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? São o FSH e o LH. Então, o GnRH estimula a secreção de FSH e LH. FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. Esses hormônios irão atuar nos ovários, estimulando o crescimento do folículo, estimulando a secreção de estradiol e depois estimulando a formação de corpo lúteo e secreção de progesterona, como nós vamos ver.
E uma coisa muito importante no sistema endócrino é a retroalimentação negativa, ou feedback negativo. Então, o aumento da produção do estradiol e progesterona, que é desencadeado pela secreção do FSH, esses hormônios, conforme eles aumentam, eles vão ocasionar, aqui como a gente vê nessa seta, o feedback negativo, inibindo então a secreção do FSH e que vai levar então à queda do estradiol e progesterona. De forma que o ciclo menstrual da mulher existe uma grande variação dos níveis hormonais mês a mês, então em períodos que elas vão estar com os hormônios elevados e períodos que elas vão estar com os hormônios baixos. Isso ocorre todo mês, né? E isso é uma das explicações aí por que ocorre uma grande variação de humor nas mulheres durante o ciclo menstrual, porque existe uma grande variação de nível hormonal e isso tem um impacto aí na fisiologia, né, do indivíduo como um todo. Vejam lá, então o hipotálamo coordena a dinâmica do ciclo menstrual, o GNRH ele é secretado em forma pulsátil, e o GNRH vai estimular as gonadotrofinas hipofisárias, o LH e FSH, e que estimulam então a atividade ovariana, e você vai ter a produção de estradiol e progesterona, que vai fazer a retroalimentação negativa. Bem, as gonadotrofinas, que são FSH e LH, vão então induzir as alterações cíclicas nos ovários. Durante cada ciclo, o FSH promove o crescimento de vários folículos primários. E então, para a gente entender aquela parte lá que falamos no início, como que a mulher tem 400 mil quando ela entrar na puberdade e ela só vai ovular durante a vida toda, só vai liberar em torno de 450? Porque para cada ciclo menstrual, quando você tem o estímulo do FSH, ele vai fazer com que nos ovários comecem a crescer folículos. Então, eu vou ter recrutamento de vários folículos. Só que o que vai acontecer, como nós vamos ver nos próximos slides? Apenas um deles vai se tornar o folículo dominante e todos aqueles outros que foram recrutados e que não se tornarem dominantes, eles vão sofrer atresia, vão se perder. Então, é como se em cada ciclo, vamos dizer que você recruta ali 10, 20 folículos, mas você só usa um e os outros se perdem. Por isso que esse número vai caindo, né? E ao longo do tempo essa reserva ela vai sendo gasta, né? Bem, os hormônios produzidos pelos folículos ovarianos e pelo corpo lúteo vão causar mudança no endométrio, então você vai ter o ciclo menstrual. Então vejam bem, a gente tem o ciclo ovariano, que envolve o processo aí de ovulação, e a gente tem o ciclo menstrual, que envolve, na verdade, o útero, o endométrio, né? De tal forma que o que vai acontecer no endométrio vai ser uma consequência do que está acontecendo lá no ovário, mês a mês. Então, a gente acaba dizendo que o ciclo endometrial ele é um espelho do ciclo ovariano. É uma maneira da gente entender o que está acontecendo lá. Bem, vamos lá. Vamos ver nessa figura que fica bastante claro para a gente essas interações. Então, vejam, aqui o ciclo ovariano. O ciclo ovariano ele é dividido em fase folicular e fase lútea. Então, a fase folicular vai ser aquela fase onde eu vou ter crescimento de diversos folículos, mas apenas um será dominante. E quando ocorre, então, a ovulação é um marco no ciclo ovariano, e aí, a partir daqui, eu vou entrar na fase lútea, onde aquele oócito que se rompeu vai dar origem ao corpo lúteo, o óvulo vai migrar para uma possível gravidez. E, na evolução do ciclo menstrual, se não ocorre a gravidez, esse corpo lúteo ele vai ter uma duração limitada e ele acaba degenerando, né, atrofiando, gerando o corpo albicans, e aí finaliza o ciclo ovariano e ele vai se reiniciar novamente. Muito bem, o que a gente observa aqui embaixo são alguns fenômenos muito interessantes em relação à temperatura corporal da mulher. Então, vocês vejam que a temperatura da mulher ela varia durante todo o ciclo menstrual. Então,
ela tende a ter uma temperatura mais baixa, e aqui no período ovulatório ela tende a subir um pouquinho a temperatura. O fenômeno da ovulação é muito interessante porque ele causa um discreto processo inflamatório no abdômen. Então, algumas mulheres até conseguem perceber a ovulação que elas têm um tipo de uma cólica, né? E como ocorre uma certa inflamação naquela região peritoneal, você tem esse aumento de temperatura. E como ele é muito relacionado então à ovulação, você pode monitorar o período fértil através da temperatura corporal. Então isso é muito interessante. Bem, a gente tem aqui a hipófise, que na verdade vai coordenar o ciclo ovariano, ok? Então, hipotálamo, hipófise, né? A gente disse que a hipófise é a glândula-mãe que regula diversas glândulas no organismo, né? Aqui nós vamos olhar, né, mais o eixo hipotálamo, hipófise gonadal, ou no caso aqui ovariano. Então, a hipófise ela secreta os hormônios LH e FSH. E vejam que interessante, porque a gente tem a secreção do FSH durante o início do ciclo ovariano. Essa secreção do FSH ela tende a aumentar, né? Ela faz depois um pico junto ali com o LH e depois ele cai, né? Então, nesse período aqui, destacado, é o período que está induzindo o crescimento dos folículos ovarianos, né? Então, o FSH tem um papel muito importante aí no início do ciclo ovariano. E o LH, ele permanece, né, num nível mais baixo e ele vai ter um pico, e esse pico é que vai levar então à ovulação. Vejam lá que corresponde ao fenômeno da ovulação. E depois você tem uma queda desses níveis do LH. Então, a variação dele é muito associada aí com a ovulação. Bem, e então a gente tem que esses hormônios FSH e LH vão então atuar lá no ovário, levando ao ciclo ovariano e vão ter consequências hormonais também. Então, o que acontece com os hormônios ovarianos? O estímulo do FSH, acompanhando o estímulo do FSH, o que a gente tem? A gente tem uma elevação do estradiol. Vejam que o estradiol aumenta, depois ele tem uma queda e ele permanece um pouquinho elevado aqui e decai no final. Mas esse aumento inicial do estradiol, ele é muito interessante porque ele vai ter influências lá no ciclo uterino, como nós vamos ver, né? E depois nós temos aqui a progesterona, que ela fica baixa o tempo todo, e logo após a ovulação ela sobe. O que mantém a progesterona elevada é o corpo lúteo. E veja que ela cai justamente quando eu estou tendo atrofia desse corpo lúteo. Quando ele está se transformando em corpo albicans, essa progesterona cai. Progesterona quer dizer em prol da gestação, né? Então, a progesterona, na verdade, ela já está preparando o organismo materno ou o organismo da mulher para uma possível gravidez, né? E essa progesterona também vai influenciar o ciclo uterino, como nós vamos ver. Então, por isso que um acaba se tornando o espelho do outro. É muito interessante essa relação. Então, vamos ver. Então, aqui o ciclo uterino, quando é que começa, né? Ciclo uterino ou ciclo ovariano, né? Então, o início do ciclo ele vai ser definido no dia 1, que é justamente quando começa a menstruação. Então, a mulher menstruou, ela está iniciando um novo ciclo, ok? A menstruação é um processo de descamação do endométrio, né? Perda de todo esse tecido que estava preparado do ciclo anterior, né? E aí ela vai adentrar, então, um período que a gente chama de fase proliferativa, ou seja, vejam só que interessante, conforme vai aumentando o estradiol, ele vai estimulando o crescimento desse endométrio. Então, é como se eu fosse preparando um acolchoamento ali
para o futuro embrião. Então, estou preparando aquele endométrio. O endométrio ele vai crescendo, ele tem algumas glândulas secretoras, ele tem vasos sanguíneos. Então, aquilo é como se fosse uma esponjinha, né, rica em sangue, né? É um meio, vamos dizer assim, de cultura para o embrião poder entrar ali e ele se nutrir. É basicamente essa a função do endométrio, né? Ele embeber aquele, né, ele ficar embebido aquele embrião. E olhem só que interessante, logo após a ovulação, que aí a gente tem o pico de LH, e aí vai ter a secreção de progesterona, a progesterona vai fazer com que ocorra uma hipertrofia mais acentuada desse endométrio, levando ele para a fase que a gente chama de secretora, onde as glândulas vão estar mais intensas, ali a vascularização mais rica, então realmente formando como se fosse um colchão de espuma ali para o possível embrião fazer a sua nidação. Bem, e não ocorrendo fecundação, o que vai acontecer é que progesterona vai cair por conta da atrofia do corpo lúteo, e aí você vai ter a descamação endometrial. E aí você entra aqui, então, é um novo ciclo, aqui já está o D1 de outro ciclo. Então, aqui está representado, né, aquele clássico, aquele típico, né, que é o ciclo menstrual de 28 dias. Né? A gente vê aqui que vai do 1 ao 28. E aí, nesse típico ciclo de 28 dias, o pico ovulatório ocorre no 14º dia. Né? Mas lembrando que as mulheres elas têm aquela variação, né, que pode ser 26, 30, 32. Vocês viram que a variação do ciclo menstrual é grande. Uma coisa que é muito importante, gente, é que a fase secretora normalmente ela é mais definida. E a fase proliferativa que tem um tempo mais variável. Por isso que o ciclo menstrual ele pode ter 26 dias, 28, 30 ou 32, porque essa variação depende da fase proliferativa. A fase secretora ela costuma ter uma duração mais fixa de 14 dias. De tal forma que como é que a gente vai saber que a mulher vai estar no seu período fértil? Na verdade, pessoal, a gente tem que contar de trás para frente. Por isso que quando a mulher tem ciclo menstrual regular, a gente tem que calcular a data provável da próxima menstruação, ou seja, se é uma mulher que menstrua a cada 30 dias, por exemplo, vamos supor que ela menstruou no dia 1º de agosto. Então, ou seja, a próxima menstruação dela, se o ciclo dela é regular e já está estabelecido que é de 30 dias, a gente imagina que ela vai menstruar, né, no dia 30 de agosto. Né? E para eu saber o período ovulatório, eu sei que normalmente ele ocorre 14 dias antes da próxima menstruação. Então, se ela menstruará no dia 30, isso quer dizer que o pico ovulatório dela provavelmente ocorrerá por volta do dia 16 do mês. Então, vocês vejam que precisa tomar muito cuidado isso, né? Então, a ovulação a gente tem que calcular de trás para frente, porque esse período ele é fixo, ele é mais fixo. Nunca calcular, né, do dia 1º para frente, porque aí você vai errar, né? Tanto no sentido de evitar uma gravidez ou de conseguir engravidar, né? Nós vamos até falar disso um pouquinho depois. Então tá aqui, né? Nós temos então aqui embaixo, né, a fase folicular, mostrando a trajetória do óvulo, do ovário para a tuba. Na verdade, ele começa a se movimentar mesmo, né, para a tuba e para o interior do útero durante a fase lútea, né? Na fase folicular, ele ainda está lá dentro, né? Porque não ocorreu a ovulação, obviamente. Aqui, ilustrando de novo, né, um ciclo de 28 dias, para que fique bem claro aqui para vocês, eu trouxe uma outra figura. Esse aqui é do livro de Fisiologia Endócrina, da Patrícia Molina. É um livro que eu recomendo para que vocês estudem a fisiologia endócrina mais para frente, que vocês terão. E aqui mostrando então as funções aí do FSH e LH, a relação estreita entre os hormônios FSH, estrogênio e LH,
ovulação, progesterona, né? E aqui essa relação próxima que a gente vê de espelho do ciclo ovariano e do ciclo endometrial, né? Muito bem ilustrado aqui. Bem, o ciclo menstrual, as meninas iniciam a puberdade entre 8 a 13 anos. Mas quando a gente fala em início de puberdade, isso vocês vão aprender ao longo do curso, as meninas elas começam a desenvolver a mama, depois elas vão começar a ter os pelos em região genital, e depois é que elas vão menstruar. Então, quando eu digo que a puberdade se inicia aos 8 anos, eu imagino que a menstruação vai ocorrer depois dos 9 anos, tá? Então, menstruação normalmente dos 10 anos para frente. Aí por isso que colocamos aí que o primeiro ciclo menstrual por volta de 13 anos, mas em geral, depois dos 9 anos já estaria dentro de uma normalidade, tá? E como a gente já comentou, o ciclo menstrual e o ciclo ovariano eles são divididos em fases, né? Então, o ciclo menstrual ele tem a fase menstrual, que é o início, a fase proliferativa e a fase secretória. E a gente tem o ciclo ovariano correspondendo, né, em espelho, né, a fase folicular seria o início, a ovulação e a fase lútea, né? Então, eles são mais ou menos o espelho um do outro. E aqui uma figura novamente ilustrando, né, todas essas relações entre os hormônios hipofisários, o ovário, os hormônios ovarianos e o ciclo uterino. Sempre nessas representações clássicas de livro, eles acabam colocando 28 dias para facilitar, mas a gente tem que ter em mente que a vida real nem sempre serão 28 dias, isso é muito variável. Bom, aqui ilustrado num esquema, né? Então, o ciclo ovariano, né? Menstruação, você entra na fase folicular, vejam o que eu falei lá, ele é muito variável, então aqui está um intervalo aí de 10 a 14 dias, pode ser um pouco menos, um pouco mais, que você vai ter naquele período o desenvolvimento do folículo dominante, aí a ovulação e a fase lútea, que ela costuma ter esse período mais definido de 14 dias. Como a fase lútea ela ocorre logo após a ovulação, por isso que a gente prevê a próxima menstruação e conta 14 dias para trás, porque eu vou estar aí prevendo o início da fase lútea, ou seja, o maior período, né, com maior probabilidade de estar ocorrendo a ovulação e de ser o período fértil daquela mulher. Então, vejam, pessoal, que quando a gente tem o recrutamento folicular, você vai ter vários folículos se desenvolvendo, mas só um é que vai ser dominante e os outros vão atrofiar. Então, vai tendo aquela perda, como nós comentamos. E logo após a expulsão do oócito, né, você vai ter, então, aquela estrutura folicular remanescente vai se transformar em corpo lúteo, fica rico em gordura, e por isso que ele tem essa coloração aí amarelada. Lúteo quer dizer amarelo, né? E o folículo dominante é o responsável, então, pela ovulação, como nós falamos aqui, novamente uma ilustração, né, mostrando aqui, né, a fase uterina, né, junto aí com a fase ovariana, os ciclos, né? Muito bem. Quando o folículo ele é liberado, existe então, né, a liberação do ócito e ele vai ser colhido pelas fímbrias da tuba uterina. Então, imaginem anatomicamente o que está acontecendo. Você tem um folículo que vai se enchendo de líquido e de repente ele estoura para dentro, na verdade, do peritônio, da cavidade peritoneal. E a fímbria, né, com o movimento de cílios, ela vai fazer uma sucção para que esse ócito entre na tuba. Então, na verdade, o processo ovulatório ele ocorre intraperitoneal. Por isso que nós comentamos daquela questão de aumento de temperatura durante o período ovulatório e de que ocorre, né, dor abdominal, né, porque você tem uma liberação, né, de conteúdo ali no peritônio. O peritônio ele sofre uma irritação, tá certo? Então, pode acontecer realmente da mulher ter dor e às vezes ser um quadro de dor muito intenso, tá?
Eu já vi casos, por exemplo, de abdômen agudo, né, em mulheres ovulando. Pode ser diagnóstico diferencial de um abdômen agudo, às vezes de uma apendicite, né? Muito bem. E a ovulação ela vai ocorrer após o pico de LH, que antecede mais ou menos 16 horas desse processo. Então, é rápido, né? É um período menor do que um dia aí entre o surto, né, o pico de LH e a ruptura daquele folículo com liberação do oócito. Então, o LH, né, destacando aqui, gente, isso é muito importante, ele aumenta em resposta ao aumento do estrogênio, que é secretado na fase folicular, tá? Vejam que é um aumento progressivo gradual, né? Essa é outra coisa muito importante da fisiologia, né? Ele é uma curva ascendente. Então, esse estímulo em crescendo que a gente fala, ele é muito importante também, né? Para que ocorra essa secreção do LH. Fase menstrual, duração média 4 dias. Como nós dissemos, o primeiro dia da menstruação assinala o início do ciclo. A camada funcional do endométrio é desprendida, descartada durante a menstruação e o fluxo é composto por sangue e pedaços de tecido endometrial. A fase proliferativa, também conhecida como estrogênica ou folicular, tem uma duração média de 9 dias, mas isso, né, é bastante variável, né? Inicia-se no último dia do sangramento e termina no início da onda de gonadotrofinas no meio do ciclo. Coincide com o crescimento dos folículos ovarianos, ela é controlada pelo estrogênio, secretado pelos próprios folículos, onde o endométrio vai aumentar de espessura, tendo fase de reparação e proliferação, e a camada funcional se refaz e recobre o endométrio para as glândulas proliferarem e as artérias espiraladas se alongarem. A fase secretória, que já é a fase progestacional ou lútea, tem uma duração mais fixa, em torno de 14 dias, e vai coincidir com a formação, funcionamento e crescimento do corpo lúteo. A progesterona produzida pelo corpo lúteo estimula o epitélio glandular a secretar um material rico em glicogênio, porque se ocorrer a gestação, eu preciso ter alimento ali para aquele embrião. Por isso que elas vão se enriquecer com glicogênio. É puro açúcar para que o embrião possa fazer a anidação ali e ter energia para poder multiplicar-se, né? As glândulas tornam-se amplas e tortuosas e o endométrio vai se espessando, formando uma esponjinha, né, macia e nutritiva para o futuro oócito. O corpo lúteo, ele é uma estrutura transitória, né, que tem atividade endócrina, vai secretar progesterona e preparar ainda mais aquele endométrio para a preparação do embrião. Então, se o oócito liberado na ovulação for fertilizado, o blastocisto ele vai então se implantar no endométrio e o sincício troflobasto presente aqui, né, que vai incorporando aqui, né, junto com o endométrio para começar a formar a placenta, né? Essa estrutura vai produzir um hormônio chamado HCG e que vai manter a secreção de progesterona pelo corpo lúteo. Aí vai manter o endométrio. Então, por isso que a gravidez se mantém, por conta da secreção da gonadotrofina coriônica, né? Se a fertilização não ocorre, o que acontece? O pico de progesterona causado pelo corpo lúteo vai inibir a secreção do LH. Conforme o LH cai, por conta do feedback negativo, o próprio corpo lúteo vai evoluir, porque ele não vai ter mais estímulo, e aí vai cair os níveis de progesterona e o endométrio vai se desprender. Aqui, então, uma figura resumindo todo esse processo do ciclo menstrual. Aqui, ilustrando, provavelmente vocês devem ver na aula de histologia, né, cortes aí de endométrio nas diversas fases, mas aqui eu trouxe então a figura ilustrando isso. Vocês percebam aqui nas figuras histológicas que existe, né, uma mudança em relação à quantidade de glândulas, né, e vascularização ao decorrer aí
da menstruação. Muito interessante, não é? Muito bem. Os esteroides do corpo lúteo, né, vão causar o feedback negativo no hipotálamo e na hipófise, diminuindo o LH e FSH. Então, a progesterona e o estradiol aí vão acabar fazendo um feedback negativo, fazendo com que o FSH e o LH caiam. Por isso que esses hormônios eles vão, depois de um período, cair, porque eles vão perder o estímulo do FSH e LH se não ocorrer a gestação. Como nós falamos, se ocorrer a gestação, o HCG ele vai fazer a função, vamos dizer assim, do LH e FSH, por isso que ele consegue fazer a manutenção, né, da gestação. Então, aqui mais uma vez, uma outra figura. Eu trago bastante figuras diferentes nessa aula para que vocês tenham esse recurso visual bem detalhado, para que isso fique claro para vocês, né? Porque é muito importante a gente entender toda essa dinâmica desse ciclo, tá bem? E aí, então, vamos falar rapidamente sobre métodos anticoncepcionais, né, que era o caso clínico de hoje. A paciente, até então, ela fazia, o parceiro dela usava a camisinha, mas ela quer fazer o uso do anticoncepcional oral. Então, vamos entender um pouquinho sobre métodos anticoncepcionais. Bom, os mais rudimentares e que têm pouca eficácia são os comportamentais. Por que comportamentais? Porque eles vão necessitar desse comportamento de abstinência sexual, principalmente no período de maior fertilidade, né? Que a ideia é, então, a mulher, sabendo, por exemplo, o período ovulatório dela, ela irá evitar, né, atividade sexual, né? Por isso que é comportamental, depende do comportamento do indivíduo. E por isso que, em geral, eles são muito ruins, né? Porque essa questão comportamental é muito complicada, né? Como eu costumo dizer, você tem uma atividade social, você tem uma festa, você vai ter um encontro com seu parceiro, você vai sair, né? E você não vai ficar olhando no calendário para ver se você pode ou não sair com aquela pessoa naquele dia, né? Isso aí é uma loucura, né? Então acaba ficando uma coisa muito complicada, né? Para você colocar em prática isso aí, ó, tal dia nós não vamos se encontrar porque eu vou estar no meu período fértil, não quero ver você esse dia. Então, assim, é uma coisa muito complicada, né? Mas o que a gente tem, né? E que em algumas situações pode ser utilizado aí, às vezes acaba ajudando, mas lembrando que tem pouca eficácia. Então, a famosa tabelinha, né? Que é a tabela ou método Diogino-Knaus. Então, a tabelinha basicamente é o seguinte: se a mulher tiver o ciclo menstrual regular, vamos supor que ela cicla a cada 30 dias, como eu disse para vocês naquele exemplo, né? Vamos imaginar que ela menstruou no dia 1º de agosto, a próxima menstruação será no dia 30. Então, como o período ovulatório ele é 14 dias antes da próxima menstruação, ela prevê que o período ovulatório dela vai ser em torno do dia 16 de agosto. Lembrando que ela terá, então, que evitar atividade sexual pelo menos 2 dias antes. Por que 2 dias antes? Porque se ela tiver uma relação sexual no dia 14 ou no dia 15 de agosto, e ela ovular no dia 16, o espermatozoide poderá ainda estar viável, né? E aí ela engravidar. E depois do dia 16, o oócito ele vai ficar viável ainda por 2 dias. Então, ela vai ter que evitar, pelo menos até o dia 18 de agosto, né, a atividade sexual, porque também há a possibilidade de fertilização. Então, resumindo, se ela ovular no dia 16, ela já tem que ter uma abstinência do dia 14 ao dia 18, né? Lembrando que existe também uma questão que pode acontecer na mulher, é que algumas, né, podem eventualmente antecipar a ovulação. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, essa mulher, ela previu a ovulação dela no dia 16, e aí ela tem uma relação sexual no dia 12, que teoricamente ela estaria segura.
mas pode ocorrer durante a atividade sexual, porque existe aí liberação de hormônios, né, durante a atividade sexual, e que às vezes pode acabar uma antecipação da ovulação. Então, isso é um processo fisiológico que poderia ocorrer. Então, por isso que o método da tabelinha ele acaba sendo complicado. E aí a gente acaba procurando dar um bom intervalo de segurança, né? Para que realmente ela funcione. Então, se você quiser estender aquele período do dia 14 ao dia 18, você poderia colocar, de repente, do dia 10 ao dia 20. E aí você coloca assim, né, do dia 10 ao dia 20. A partir do dia 20, essa mulher já vai estar entrando no período aí de TPM, ela vai estar nervosa, né, de repente fica complicado ali para ela encontrar com um parceiro, porque dia 30 ela vai menstruar, ela já começa a ter cólica, começa a ter dor. E antes do dia 10, lembrar que se ela menstruar, sei lá, por 5, 6 dias, do dia 1 ao dia 6 ela vai estar menstruada, né? Então, acaba limitando, né, a vida sexual da pessoa, fica bem complicado, né? Bom, o outro método é a temperatura basal, né? Como nós vimos lá, tem aquele aumento, né, de temperatura logo após a ovulação. E tem também, além daquele fenômeno que eu disse para vocês de inflamação, né, do peritônio, a própria progesterona ela tem também um efeito de elevar a temperatura corporal, né? Então esses processos aí se somam e então ela consegue saber exatamente quando ela está ovulando, né? Só que ela tem que fazer essa medida de temperatura todo santo dia. E aí a hora que ela perceber que essa temperatura está começando a se elevar, ela já tem que ficar atenta, né? Então é um método, vamos dizer assim, que pode ser até complementar, né, ao método da tabelinha. Você monitorar a ovulação através da temperatura basal. Existe um outro método comportamental que chama de o método do muco cervical, o método de Billings. Então, é um método que muitas vezes é desconfortável, muitas mulheres não gostam, porque ele consiste em colocar os dedos no canal vaginal e você colocar secreção nos dedos e abrir os dedos. E aí você vai observar se aquele muco ele é mais se ele está mais viscoso ou não, né? Então, o muco filante, que é aquele muco cervical mais viscoso, né? Imaginem a clara do ovo. Se vocês colocarem clara de ovo no dedo e fizerem, né? Tentar ver a viscosidade, coloca no indicador polegar e abre os dedos, você vai ver que o muco ele vai esticando, né? Aquela clara do ovo estica. Então, basicamente é isso. É você monitorar essa viscosidade. Então, quando ela perceber que esse muco está ficando mais viscoso, ela já está na fase pré-ovulatória, ela deveria ter abstinência. Então, é um método que é complicado, né? Até pela metodologia dele, de você ter que ficar se monitorando, e é muito subjetivo, né? O quanto que é o viscoso ali que eu já tenho que tomar o cuidado, né? Então, né, a gente sabe que quanto maior a viscosidade, né, maior a chance de já estar no período pré-ovulatório. Mas qual que é o limite? É uma coisa muito subjetiva, né? E o método sintotérmico, né, que seria a combinação, né? Então, em algumas situações, a mulher, se ela quiser, ela pode combinar a tabelinha com a temperatura e com o muco, e ela fazer um mix de tudo isso aí, né? E o método que não é preconizado de maneira nenhuma, né, na verdade, é o coito interrompido, que seria o ato sexual e na hora da ejaculação o homem retirar o pênis do canal vaginal, que é muito complicado. Primeiro porque durante a atividade sexual o homem já pode liberar espermatozoides, né, no canal vaginal sem perceber. E mesmo porque no momento da ejaculação, né, depende de um controle emocional ali da pessoa, né, justamente, né, no momento ali, ela fazer a ejaculação, né, e acontece também que ele pode, naquele momento de ejaculação, né, às vezes ejacular muito próximo também ali da vagina e às vezes um pouco de esperma que cair no canal vaginal vai ser suficiente para engravidar. Então, o coito interrompido, apesar dele ser descrito como um método, ele é pior de todos, né? Esse aí realmente dificilmente vai prevenir a gravidez. Então, é melhor até usar a tabelinha, né?
Mas nenhum deles aqui são bons. Então tá aqui, né? Um resumo, eu não vou falar de novo, né? Porque nós já falamos da tabelinha, né? Vamos em frente. A gente tem os métodos e barreira que são eficazes. O outro papel desses métodos de barreira é que eles também servem como prevenção de DST, né? Tanto o condom masculino, que você coloca no pênis, ou o condom feminino, que é colocado no canal vaginal, né? Aí antes da relação sexual. E aí eles vão agir impedindo, né, a ascensão do espermatozoide até o útero. Ele não vai ter como chegar, né, no útero e fecundar, fertilizar. Ainda como barreira tem o diafragma, que é um método não muito popular, até porque a mulher precisa inserir essa estrutura no fundo vaginal, não é? E ela precisa de barreira a colocação do espermicida, né, dentro do diafragma, né? Que então, além dela ter um método de barreira, ela vai colocar uma substância que vai destruir os espermatozoides que porventura estejam lá, né? Mas essa metodologia técnica, né, acaba que torna esse método não muito popular. E ele não vai prevenir, por exemplo, DSTs, né, visto que aqui haverá um contato direto, né, do pênis com o canal vaginal, né, transmitindo aí qualquer doença, né, se tiver, né. E aí a gente tem os métodos intrauterinos, né, então tem o DIU, né, que são os dispositivos intrauterinos, né? A gente tem os DIUs de cobre e os DIUs hormonais, que liberam hormônio ali dentro do endométrio, alterando, né, toda a estrutura ali, e vai impedir, então, a gravidez, né? Então, que eles fazem? Estimulam reação inflamatória no útero, né? Porque fica a presença de um corpo estranho, então aquele útero fica inflamado e vai interferir, né, na migração do espermatozoide, na fertilização do óvulo. E no caso, mesmo que ocorra a fertilização do óvulo, não vai haver a implantação do blastocisto pela inflamação endometrial. Por isso que por alguns o DIU ele é visto tanto como um contraceptivo e também como um método abortivo, né? Visto que ele já estaria inibindo a implantação do blastocisto, né? Que já teria ocorrido a fertilização no caso, né? Então, basicamente, o DIU de cobre, como eu disse para vocês, e o DIU hormonal com progesterona, que aí ele vai ter um efeito do hormônio ali dentro do útero, tornando o muco cervical hostil, afetando função, motilidade e capacitação espermática, né? Então, esse aqui ele já teria um efeito realmente de mais inibir mesmo a ascensão do espermatozoide, né? Mais contraceptivo mesmo. E aí a gente tem os famosos métodos hormonais, a pílula, né? Como muitos conhecem, né? E aí consiste em você dar o hormônio, né? O indivíduo toma o hormônio. E o que vai acontecer, na verdade? Quando você toma hormônio, a gente tem que lembrar que tanto o estrógeno como a progesterona, eles têm um feedback negativo na liberação de FSH e LH hipofisário. E que para que a mulher tenha a diferenciação, né, do oócito e a ovulação, ela precisa do estímulo do FSH-LH. Então, se ela toma o estradiol e a progestágeno via oral, né, os estrógenos e os progestágenos via oral, ela vai fazer um feedback negativo, impedindo a secreção de FSH e impedindo o pico de LH. Se ela fizer essa ação, então, que a gente vai dizer de antigonadotrófica, se ela não libera FSH, ela não vai estimular crescimento ovariano. E se ela não liberar LH, ela não vai ovular. Então, dessa forma, ela não irá engravidar, né? Então, teria esse bloqueio, né? Influência no eixo neuroendócrino, com alteração do mecanismo de estimulação ovariana, interferência direta sobre os mecanismos de feedback, né? E tem também um certo efeito ali endometrial também, tornando o endométrio um pouquinho mais inóspito ali, né, para migração do espermatozoide e fecundação, né, e nidação ali do embrião, tá? Então veja lá, né? Isso que eu falei para vocês, né? O progestágeno tem esse efeito adicional ali de muco, né? Tornando impenetrável para o espermatozoide e o endométrio ficando hipotrófico, impedindo a implantação. Então por isso que a pílula, na verdade, ela é um método muito interessante do ponto de vista de contraceptivo, né? Obviamente, né?
não vai ter a proteção, por exemplo, de DST como a gente teria ali, né, com a camisinha, né? Os mais comuns são os anticoncepcionais orais, então os hormônios a gente pode ter na forma de pílula, que é o mais comum, tem os combinados, né, e a mini pílula, que daí é só a combinação ali, né, só progestágeno, né, a mini pílula. Tem também a modalidade injetável, né, uma muito conhecida é a Depo-Provera, né, o nome comercial Depo-Provera, que o princípio é a medroxiprogesterona, você faz a cada 3 meses, né, então você tem como fazer injetável, tem a comodidade de não ter o perigo de esquecer, né, como a pílula você tem que tomar todo dia, no mesmo horário, não pode esquecer dose, porque senão você pode perder o efeito anticoncepcional, né? Tem também os implantes, né? Então você tem os implantes subdérmicos, você pode colocar dentro ali da região subcutânea. Você tem também, né, os adesivos que vão liberar o hormônio, né? Tem também aqui um outro não tão popular, né, que é o anel vaginal com hormônio aí também, né? E aí cada um vai ter a sua particularidade, né? Lembrando que, em geral, os hormônios, o maior risco deles aí são os fenômenos trombóticos, por isso que é muito importante, mulher que usar pílula não deve fumar, e deve-se ver extensamente história aí de risco de trombose, né? Porque aí a gente deve evitar, ou a gente prefere ou preferir os transdérmicos, que eles são os mais seguros, aí os que menos vão dar risco, também tem, mas vão ter um risco menor, né, de trombose, né, do que os orais, por exemplo. Tá aí, né, os contraceptivos orais, a gente tem os monofásicos e os bifásicos, e aí na cartelinha aqui a gente vê que já vem certinho para a mulher, os dias da semana, tudo como que ela vai tomar, né, desde o primeiro dia até o 21º dia, né, então tem alguns aí que são mais sofisticados, né, mas no final das contas a ideia de todos é a mesma, né, e aí a mulher pode escolher em fazer uso contínuo, né, da pílula, que aí a vantagem do uso contínuo é que ela não terá menstruações, né? Ou ela pode fazer o uso com pausas para ela manter a descamação endometrial. Ela mantém a menstruação, né? Mas sem, contudo, ter os fenômenos, né, de recrutamento e ovulação. E aí os métodos mais definitivos aqui no caso, né, que é a ligadura tubária, você faz, né, uma desconexão aqui, então o oócito, ele, por mais que a mulher ovule, ele nunca vai atingir o interior, né, da cavidade uterina e, por outro lado, o espermatozoide também nunca vai conseguir atingir o oócito, né, então é um método definitivo, ou você vem aqui e faz no canal deferente do homem, né, dos dois lados, obviamente, né, e aí você impede, né, que os espermatozoides produzidos no testículos consigam subir e serem ejaculados, né. Vale ressaltar que a vasectomia não vai alterar do ponto de vista a função sexual do homem e nem vai alterar a ejaculação do homem, porque o ejaculado ele vai conter aí secreções uretrais, secreções prostáticas, né? Então ele tem o ejaculado normalmente, só que naquele ejaculado ele não terá, né, o espermatozoide. Então são os métodos definitivos, né? Porque em geral a gente entende eles como irreversíveis. Por isso que para esses métodos a pessoa tem que estar muito certa, muito segura de que não deseja ter filhos posteriormente. Lógico, há a possibilidade, né, de você tentar restaurar essa desconexão, mas é tudo muito complicado, porque depois que você realiza esse tipo de cirurgia, você cria fibrose local, e aí você fazer a reconexão disso pode ser muito complicado e às vezes não dá certo. Então, esses métodos a gente acaba dizendo que são definitivos por conta disso, porque a ideia não é pensar em reversão depois, isso é muito complicado, tá? E aí é isso, pessoal.
Aqui deixei para vocês 2 links do YouTube falando sobre ciclo menstrual. São 2 vídeos bem básicos, né? São aulas aí de professores de cursinho, mas que dá uma visão mais simplificada e mais direcionada, então vale a pena dar uma conferida. Em caso de dúvidas, deixem os comentários ou entrem em contato aí comigo no portal.